O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo Evangelho anunciado, sejam perdoados os nossos pecados. Louvor a vós, ó Cristo. Devo falar à sua frente. Bem, pessoal, hoje obrigado, Padre Luiz, agradecido pela sua presença aqui, é sempre bem-vindo. A grande festa aqui na nossa igreja católica, grande festa, Santíssima Trindade. Não é fácil de entender a Santíssima Trindade. Tem coisas na nossa fé que a gente não entende, a gente acredita. Esse mistério é feito para acreditar. Só a nossa igreja tem essas festas, sacramentos, só a igreja católica. E a porta de entrada na nossa vida cristã é através do batismo, que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Evangelho hoje é de Jesus Cristo, sempre é Jesus Cristo, né? Mas hoje segundo Mateus 28, 16 a 20. É o final do Evangelho de Mateus. É o primeiro Evangelho na sequência, mas não foi o primeiro escrito. O primeiro escrito foi Marcos. Esses homens estudiosos dizem que Marcos, né? Mateus foi escrito depois de Marcos. Por isso que Mateus pega muita coisa de Marcos. E Marcos é bem resumido. Mas na sequência dos evangelhos, ele vem em primeiro lugar. Pois bem, é Mateus 28, falei, né? 16 a 20. Jesus já tinha morrido, ressuscitado, né? E agora ele aparece para os discípulos. Naquele tempo, hoje e agora. A Bíblia tem dois tempos, você já sabe, né? Tem esse tempo cronológico, que é o tempo que está passando. E que, por exemplo, esse fato aqui já aconteceu. E tem o tempo da salvação, que é o Kairos. É o Cronos e o Kairos. Na hora que é anunciada a palavra de Deus, acontece o que está sendo anunciado. Então, cada vez que você lê, que você proclama, e o Evangelho é proclamado, está acontecendo o que foi anunciado aqui. Esse é o Kairos, é o tempo da salvação. Na hora que a palavra é anunciada, ela acontece, que é a palavra de Deus. E o tempo cronológico é o tempo onde isso aconteceu, 2000 anos atrás. Os 11 discípulos foram para a Galiléia. Eram 11 porque Judas já tinha morrido. Na liberdade que ele tinha, ele resolveu trair Jesus. Pedro também traiu, mas Pedro pediu perdão. Judas, ele se enforca. Tira a própria vida. Não quer dizer que todo aquele que tira a própria vida
está no inferno, não, porque a pessoa tem a última chance de pedir perdão, né? A pessoa pediu perdão, se salva, vai pagar no purgatório. Judas é difícil de se salvar, porque Jesus chama ele de filho da perdição. Se ele é o filho da perdição, ele se perdeu. E Jesus também diz: ai daquele por quem eu for traído. Ai é uma maldição na Bíblia, é uma maldição. Então, se ele foi amaldiçoado e Jesus chama de filho da perdição, ele se perdeu. Ele se perdeu. Pois bem, mas não vou falar de Judas, vou falar que os 11 discípulos, agora 11, foram para a Galiléia. A Galiléia é o norte de Israel. Se vocês também prestarem atenção, foi na Galiléia onde tudo começou. E é na Galiléia onde tudo está terminando. Foi na Galiléia, Mateus 4, que Jesus chamou os 4 primeiros discípulos. Quem são os 4? Eu estou meio surdo. Com essa virose, então, eu não estou nem escutando nada. Quais são os 4 primeiros? Pedro, Tiago e João. Pedro. Tiago e João. Essa bichinha sabe mais do que você. Vem cá, minha filha, venha. Venha, você. Não é você que está dizendo? Não foi tu, não? Então se sente. Quais são os 4 primeiros? Primeiro. Pedro. Fale alto. Pedro. Segundo. Tiago. Não. Segundo Mateus. Felipe. Segundo. André. Terceiro. Tiago. Quarto. João. Foi na Galiléia onde tudo começou, que ele chamou esses 4. E é na Galiléia que vai terminar, no Evangelho de Mateus. Tá? Aqui não são mais só 4, são 11. Ao monte que Jesus lhes tinha indicado. E Jesus indicou um monte para subir aos céus e mandar o Espírito Santo. Aqui ele não cita um monte, mas lá tem um monte, o Monte Tabor. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Importante notar que eles obedecem Jesus. Eles obedecem. Sem entender direito, estavam tudo com medo, né? Jesus tinha morrido, apareceu, mas tinha dito que ia ressuscitar. Prostrar-se na Bíblia significa adorar. É um ato de adoração. Eles estão adorando Jesus, e agora Jesus é ressuscitado, é o Kyrios, que nós cantamos, Kyrie, Kyrie. É o Kyrios, é o Senhor ressuscitado. Eles adoram, se prostram. Mesmo assim, está escrito aqui, alguns duvidaram. Mesmo Jesus tendo morrido, ressuscitado, aparecido, eles duvidam ainda, para você ver. Os discípulos não tinham fé, eles eram pessoas comuns, normais, como nós. Nós muitas vezes também duvidamos. Quantas vezes duvidamos? Né? Jesus, diante deles, ali, ressuscitado, eles ainda duvidam que é Jesus. O que quer mais? Ainda assim, alguns duvidaram. Então, Jesus se aproxima. Alguns pensavam que era um fantasma. Tem evangelho falando que é um fantasma. Não é fantasma. Fantasma não existe. Fantasma não existe. Tem um negócio aí que o pessoal chama de espiritismo, dá a mão, não sei o quê, invoca e vem. A pessoa não vem não, meu filho, corra, que é o cão que está lá. É aquele pessoa que você está vendo, é o cão. Né? Não tem isso de invocar morto não vem. Você pode ter uma visão, você pode ter um sonho, pode. Né? Você pode ter um sonho, mas que a pessoa vem, não vem. Não vem. Nosso Senhor disse que não vinha, por que eu vou dizer que vem? Tá? Naquela parábola, quando morreu o Lázaro, que era pobre, e o rico foi para o inferno. Aí o rico queria voltar para avisar os irmãos dele, para se converter e para não ir para o inferno. Nosso Senhor Abraão vai dizer, não, quem está aí, fica aí. Então, quem está lá, fica onde está. Nossa Senhora, se Nosso Senhor permitir, ela aparece. A única que aparece é a Nossa Senhora. Ainda assim, a igreja tem as normas, né? Mas negócio de dar mão, invocar morto, não existe não. Aí Jesus se aproxima e fala, toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra.
Ele tem autoridade porque ele é autoridade, porque ele é Deus com o Pai e o Espírito Santo. É um Deus só. 3 pessoas e um Deus só. A autoridade que o Pai tem, ele tem. A autoridade que ele tem, o Pai tem, o Espírito tem. É um Deus só. Quando você reza para o Pai, os 3 estão ali. Você reza para o Filho, os 3 estão ali, 3 pessoas. Você reza para o Espírito Santo, as 3 pessoas estão ali. Cada uma tem a sua função. O Pai cria. Jesus, o Espírito santifica. Jesus nos dá a redenção, nos salva. Jesus é o Salvador, o Pai o Criador, o Espírito santificador. Cada um na sua função, mas é um Deus só. Então, toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Certamente, ele é a autoridade do Pai, porque ele é um com o Pai. Portanto, ide e fazei discípulos meus, todos os povos. Preste atenção, que Jesus não está pedindo. Eu também já tive a oportunidade de dizer aqui para vocês que nos evangelhos, Jesus não pede, ele manda. Não sei se já prestaram atenção. Jesus não pede nada praticamente a ninguém. Ele manda, ele ordena. Ele está dizendo, ide, é o imperativo. E fazei discípulos meus todos os povos, segundo imperativo. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele está mandando a Igreja Católica, no início, ele fundou a igreja, até hoje, e batizar todos os povos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Faz 2000 anos que isso aconteceu, a igreja ainda não fez. 2000 anos. Hoje no mundo tem 8 bilhões e meio de pessoas. 1 bilhão e meio, mais ou menos, é cristão. Um oitavo foi batizado. E essa ordem já tem 2000 anos. E hoje tem alguns que acham, não precisa batizar não, cada um fica na sua religião, vamos tudo dar mão, vamos tudo para o céu. Para o céu mesmo não vai não. Mas não vai mesmo, né? Nós só está mandando ir batizar. Eu aqui já fiz 900 batizados, depois que cheguei aqui. São 100 batizados por ano. O Padre Luiz vinha me ajudar, pelo amor de Deus. Essas mulheres aqui é só fazendo menino. Não casam não, mas faz menino adoidado, né? Pode fazer, é um dom que vocês têm, é bom, né? Para vocês, né? Para nós não, para vocês né? Mas batize os meninos, né? E case na igreja, né? Ajeitar aí o casamento. Então, o nosso Senhor está dando uma ordem, pessoal, ele não está pedindo não, ele não pediu para o Pedro, para o Tiago, para o João, e depois para Paulo, não está pedindo não, ele está mandando, vocês vão para o mundo todo batizar. Vão para o mundo todo batizar, é obrigação. Ecumenismo, a gente dialoga, pode dialogar, mas eu tenho essa ordem, a ordem de Nosso Senhor, eu tenho que batizar. Eu tenho que chegar aí nas regiões e proclamar, certamente eu não posso forçar o batismo. Quem quiser ser batizado, não vai ser batizado, mas eu tenho que proclamar. Eu tenho que dizer, a obrigação da igreja hoje, dizer que é uma ordem. A igreja tem que obedecer essa ordem, a igreja católica. Nos foi dada uma ordem de ir, né, evangelizar, o ir tem a ver com a evangelização, e uma ordem de batizar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu tenho pelo menos isso aí, quando Maria me levar para o céu, eu vou dizer, se eu batizei mais de 900. Aí Pedro vai dizer, mas não casou 900. Né? Vocês são culpados, não eu, né? E ensinando demais, e ensinando, nós temos a obrigação de ir, fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho, e ensinando a observar tudo que eu vos ordenei. O Papa, o Bispo, os padres têm que ensinar o povo. Tem que ensinar, tem que pregar, tem que anunciar o Evangelho. É ordem, não é se eu quiser não. Eu sou obrigado a fazer. Nós temos que ensinar vocês. E ai de nós se a gente ensinar e não viver. Que primeiro que vai ser julgado somos nós, seremos nós. O Papa, o Bispo, os padres, depois vocês. Ensinando-os a observar tudo que vos ordenei. E no final ele nos dá um consolo. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Aqui tem 2 coisas muito importantes. Primeiro, que Jesus vai sempre estar conosco. Presta atenção, porque às vezes a gente esquece.
Às vezes a gente esquece. Aí vem uma virosinha, né, uma crise de garganta. Oh, meu Deus, lá vem de novo essa garganta. Eu estou com vocês todos os dias. Aí vem uma doença, vem uma coisa, vem uma morte. Soube, né, que ontem aconteceu algumas coisas. Eu estou com vocês todos os dias. Nada pode nos afastar desse Deus, porque Ele está conosco. Não sou nem eu, não. Ele que está comigo. Claro que eu tenho que lutar para estar na graça de Deus, né? Porque senão eu me afasto dele, se eu estou em pecado. Mas ele vem, e está dizendo que eu estarei convosco todos os dias. Se ele está dizendo, ele está conosco, ele está com a igreja todos os dias. Esse é o primeiro ponto. Segundo, eu comecei a falar bem lento, agora comecei a me empolgar, aí começa a tossir. Falar lento de novo. O segundo aspecto é até o fim do mundo. Quando é que vai ser o fim do mundo, padre? Bom, eu não sei. Padre Luiz não sabe, ninguém sabe, porque Jesus disse que ninguém sabia. Ah, mas porque tem profecia dizendo que vai. Nosso Senhor disse que ninguém sabe o dia do fim do mundo. Pronto. E se eu soubesse, eu não dizia. Eu ia fazer medo a vocês. Né? Nosso Senhor me disse que o mundo vai se acabar. Imagine, corria todinho. Ninguém sabe o dia do fim do mundo. Ninguém é ninguém. Mas, exatamente, porque eu não sei, eu tenho que me preparar. Porque se for hoje, eu não sei quando é, mas se for hoje, se Jesus te chamar hoje, tu está preparado? Então, o fato de não saber é muito mais empenhativo para nós, porque já que eu não sei, se eu me encontrar com Ele hoje, se Jesus me chamar hoje, mesmo que não seja o fim do mundo, quando Ele voltar, o fim do mundo é quando Ele voltar, mesmo que não seja quando Ele voltar, mas se Ele me chamar hoje, estou preparado? Então é bom a gente pensar. Primeira coisa é essa, eu não sei o fim do mundo, nem você, Jesus disse que só o Pai sabe. Então pronto. Mas, qualquer momento pode chegar. Ou qualquer momento Ele me chama. Ontem chamou 3, né, pelo que eu soube. E cada um vai responder. A gente responde pelo bem e pelo mal. Disso aqui ninguém escapa. Fernandinho, no dia que eu me encontrar, ele vai dizer, eita, se for hoje, eita, 9 anos tu está lá, né, bicho? Eu vi tudo, eu me tremendo todinho já. Ele viu tudo, de bom e de ruim. De mim, de você, de todo mundo. Não vamos ser julgados. Certamente nós acreditamos temos esperança na ressurreição. Mas a salvação é um dom, é uma graça. Eu mesmo não mereço nada. O que foi feito de bom, tenho consciência, foi o Espírito Santo. Que foi feito de ruim, Maria me proteja diante do nosso Senhor. Né? Então, tudo é graça. Mas eu não sei quando é o fim do mundo, mas sei que eu tenho que me preparar. A gente se prepara pela oração, confissão, adoração, missa, caridade, jejum. E hoje, coroando Nossa Senhora. A certeza que eu tenho, além de todas essas certezas que o Evangelho me dá, minha maior devoção é o Evangelho, é Nosso Senhor. É ler o Evangelho. Minha maior devoção é o Evangelho. Eu entendo quem é Jesus lendo o Evangelho. Eu começo a perceber quem ele é lendo o que ele falou e fez. E a segunda certeza é a mãe dele. Porque minha confiança é ela. É ela. E hoje, então, vamos coroar, vamos terminar essa festa da Santíssima Trindade, já no reinício do tempo comum, coroando Maria. Não existe igreja católica sem Nossa Senhora. Eu sonho que ainda está faltando na igreja um dogma. O dogma da corredenção. A igreja não instituiu esse dogma ainda. Eu tenho uma confiança que vai instituir. Maria é corredentora. Claro, o redentor é Jesus. Mas Jesus nasceu dela.
Então, o mistério da corredenção, que eu tenho essa confiança, está ligado ao mistério da encarnação. Já que Jesus foi gerado nela, e a partir daí ele nos deu a redenção, ela é corredentora. Dá para entender? Dá para entender? Então vamos rezar para isso. Eu aguardo muito, né? Me lembro que antes de Teresinha ser proclamada doutora da igreja, eu pensava nisso. Por que Teresinha não é doutora da igreja? E poucos tempos depois ela se tornou doutora da igreja. Então eu tenho essa confiança que mais um título que Maria vai ser esse, corredenção. O próximo livro que estou escrevendo sobre o Espírito Santo, eu falo um parágrafo sobre isso, que ela é corredentora. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.